tema da pregação hoje é o perdão de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o perdão de Deus. Você que ainda tem vó, ou já foi muito na casa da avó, no domingo, e na casa da minha avó, eu morava com a minha avó, então não tinha como, Mas eu lembro que eu ia, às vezes, num domingo, na casa de uma madrinha, Na época eu era católico, tinha uma madrinha lá, e toda vez que eu ia lá, ela fazia lá um bolo de prestígio, que eu gostava, já fica a dica para os irmãos. Um bolo de prestígio, ela fazia lá macarronada, fazia um monte de coisa, e eu gostava muito, eu comia demais. Aí depois passava mal, Aí eu falava, nossa, nunca mais vou comer assim. Só que aí voltava no outro domingo, e aí passava mal de novo. E tem gente que, para não passar mal, toma lá o engove antes, ou depois toma o heno, o sal de frutas, para amenizar o problema. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas pessoas fazem isso em relação ao pecado. Elas, às vezes, caem no pecado, cometem um pecado, aí ela pensa assim, vou pedir perdão a Deus, mas já pensando em pecar novamente. Ela não se entristece, ela não quer mudar, ela não ora a Deus, não pede o auxílio do Espírito Santo para vencer aquele pecado. Mas para ela acaba sendo normal aquela rotina de pecado. Nós não podemos fazer isso em relação ao pecado. Por quê? Porque quando nós menosprezamos a ofensa do pecado, nós esquecemos que Deus é santo. Nós afrontamos o nosso Deus que é santo, santo e santo. O nosso pecado teve consequências graves, não só na nossa vida, mas na humanidade. O pecado de Adão não afetou só a vida dele e de Eva, afetou toda a humanidade. Então o pecado é algo grave e fez com que toda a raça humana fosse destituída da glória de Deus. Então não podemos menosprezar a ofensa do pecado. Esse aqui é só um pecadinho. Não, todo pecado é uma ofensa a Deus. E João mostra nesses versículos que o crente verdadeiro, ele não age dessa forma, ele busca santidade. A certeza de ser perdoado transforma a vida do verdadeiro cristão. Aqui, João ele começa dizendo, meus filhinhos, mostrando o cuidado que ele tinha pelos rebanhos. Ele fala meus filhinhos. Os meus aqui mostra a sua responsabilidade apostólica. Ele entendia que ele tinha uma responsabilidade em relação àqueles crentes. E ele é como se fosse o pai da fé daqueles irmãos. Por isso que ele chama de meus filhinhos. E quando entendemos corretamente o perdão de Deus e a gravidade do pecado, isso transforma as nossas vidas. Por quê? Pois, quando entendemos corretamente o perdão de Deus, isso produz santidade na nossa vida. João diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que estas coisas? Foi o que ele acabou de dizer no capítulo 1, no final do verso 1. E qual que era a linha de pensamento de João no capítulo 1? Vamos ler ali, 1 João capítulo 1, no verso 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então João, quando ele se refere a estas coisas, ele está falando sobre isso, sobre a confissão do pecado, reconhecer que somos pecadores. João, pensando que os irmãos pudessem entender errado a certeza do perdão de Deus, ele escreve para que eles não vivessem na prática do pecado. Por quê? Porque eles poderiam cair no erro do que os gnósticos haviam caído. Os gnósticos entendiam que não tinha mais pecado.
Nós acreditamos em Cristo agora. E eles entendiam, o gnosticismo, que a matéria era má e o espírito era bom. E o que você fazia na carne não afetava o seu espírito. Então se você fizesse algo ruim na carne, isso não afetava a sua salvação. E eles chegaram ao absurdo de dizer que eles nem pecado tinham mais. Já que nós somos perdoados, recebemos o perdão de Deus, nós podemos viver de qualquer maneira. Podemos pecar à vontade. Isso não vai afetar a nossa salvação. Somos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então não importa se eu vou continuar pecando. E aí João, então, ele quer corrigir isso. Esse falso ensinamento, né, dos gnósticos, essa distorção da justificação pela fé, e dizer que não, nós precisamos ainda lutar contra o pecado. Nós, por recebermos a graça de Deus, nós não temos o aval de vivermos na prática do pecado. O próprio apóstolo Paulo também tratou desse assunto, quando ele disse lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 10, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, por um homem o pecado entrou no mundo, e por Jesus Cristo também entrou a graça, né? Superabundou a graça diante do pecado. Então, diante dessa realidade de que agora estamos na graça, que recebemos o favor de Deus, agora vamos viver na prática do pecado? É o que ele diz no capítulo 6, no verso 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então Paulo também tratou desse assunto. Não é porque agora nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus, somos salvos pela graça, pela fé, que nós não iremos viver em santidade, que nós iremos continuar vivendo nossos pecados. Não, isso é uma distorção da justificação pela fé. Então o inimigo da igreja ali naquele contexto era o gnosticismo, né? Que entendia que a matéria era má e o espírito era bom. Eles chegaram a afirmar que Jesus, ele não veio em carne, que Jesus era só um espírito, um holograma, um fantasma. E ele não era, né, um homem, não veio em carne, em sangue, né? Então João, ele combate essa seita, esse falso ensino. E podemos cometer dois erros diante do pecado. Primeiro erro, podemos cometer o erro de subestimar o poder do pecado. Um pecadinho aqui, uma mentirinha ali, um palavrão aqui, uma omissão aqui, né, uma preguiça aqui, isso não tem problema. É um pecadinho. Nós subestimamos o poder do pecado. E aí isso nos leva a uma vida libertina, porque você começa a negligenciar esse pecadinho aqui, não tem problema, esse aqui não ofende a Deus. Tem gente que faz coisa pior, aí você começa a dar justificativa. Só que isso se infere a santidade de Deus, e isso é perigoso para nós. Não pense que porque nós fomos salvos, nós não receberemos a disciplina de Deus. O próprio Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, pecou e sofreu as consequências, nós também sofreremos. Lá no capítulo 1, no verso 6, João ele vai dizer: se afirmamos que temos comunhão com Ele, né, com Deus, com Cristo, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Uma pessoa que diz crer em Cristo, mas vive, né, como o mundo, na prática do pecado, ele está nas trevas, ele nunca foi salvo, ele está se enganando. Então o primeiro erro é subestimar o poder do pecado. O pecado é grave. O pecado matou o nosso Senhor, por quando o nosso pecado ele foi para uma cruz. Segundo erro, podemos superestimar o pecado. Colocamos o pecado acima da obra de Cristo. Achamos que a nossa culpa nem Cristo pode tirar de nós. Tem pessoas que é assim, quando elas se convertem e conhecem o Evangelho, e elas não têm clareza ainda, e ela olha para a vida de podridão, ela acha que ela não merece o favor de Deus. Que isso? Eu já matei, eu já roubei, eu fiz coisas terríveis. Deus não pode me perdoar. Ou seja, nem Cristo pode me salvar. Então nós superestimamos, nós damos valor maior para o pecado, para a nossa culpa, do que para Cristo. Mas Cristo não. Cristo, Ele nos
liberta, Ele nos purifica de todo o pecado. Você se lembra lá do ladrão na cruz? Homens que iam para a cruz eram homens que cometiam pecados, crimes horríveis. E Jesus salvou aquele homem. Como se fosse hoje aí um serial killer, um assassino, um psicopata. E Jesus salvou aquele homem. Então não há pecado que Cristo, não possa perdoar. Nós não podemos superestimar, dar valor a maior do que a Cristo diante do nosso pecado. E quando entendemos corretamente o perdão de Deus, isso transforma as nossas vidas, pois nos leva a uma vida de santidade. Ficamos agora determinados a não pecar. Quando entendemos que Deus é santo, que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, o que Deus é, e que também, por Ele ser bom, Ele pune a maldade humana, isso deve trazer temor à nossa vida e também santidade. Então João ele disse, meus filhinhos, escreva vocês essas coisas para que vocês não pequem. Entretanto, se porém alguém pecar. Então, ele está escrevendo para que os irmãos não pequem, não vivam uma vida na prática do pecado. Mas ele diz, se porém pecar. Ou seja, pode acontecer que no meio do caminho a gente peque. João não tem paciência com os perfeccionistas, com os gnósticos, que diziam não ter mais pecado. Então eles são mentirosos. Então aqui João não está falando de perfeição, nós seremos perfeitos, vai chegar um momento que nós não iremos pecar mais. John Wesley que propagava isso. John Wesley, o fundador ali do metodismo, ele dizia que se nós crescêssemos na fé, um dia chegaríamos a um ponto que não teríamos mais pecado. Mas nós entendemos que isso não é bíblico. O próprio apóstolo João está combatendo isso. Ele está dizendo, não, nós sim pecamos. Mas o pecado na vida do cristão é diferente do pecado na vida do ímpio. Por exemplo, está lá uma criança, seu filho. Aí você pede para ele trazer um copo d'água. Aí ele vem, durante o trajeto, ele tropica ali, tropeça, cai, a água cai ao chão. Foi acidental. Ele não queria fazer aquilo, mas acabou fazendo. Agora, o ímpio não. O ímpio é como se fosse um filho, onde você pedisse para ele, traz um copo d'água. Aí no meio do caminho ele para, olha para você e vira o copo assim, e ainda tira sarro. Aí seria um ato de rebeldia. Então o cristão, ele, durante o seu trajeto, vai acontecer acidentes assim, ele vai acabar pecando. Mas aí, João ele vai dizer, vocês têm um advogado no céu, que é Cristo Jesus. Cristãos verdadeiros buscam viver nos mandamentos do Senhor. Mas às vezes, quando pecamos, pode acontecer de ficarmos em dúvidas sobre a nossa salvação. Será que eu fui realmente salvo? Pequei. A ordem é para que eu não peque. Mas durante o trajeto eu acabei pecando. Eu me descontrolei. Eu falei que não devia, eu menti. E agora, será que eu perdi a salvação? Será? Da paz que temos em Deus, por confiar no perdão de Deus, quando pecamos, podemos sentir culpa. Podemos ir da paz para a culpa, como Davi no Salmo 51, onde que ele disse que por causa do seu pecado, até os seus ossos doíam. Ele sofria, ele ficava angustiado. Ele pede para Deus, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não retire de mim a capacitação do Espírito Santo para ser rei. Tem misericórdia de mim. Não se afaste de mim. Imagine, você como um réu em um tribunal, e Deus é o juiz. Aí surge nesse tribunal Satanás, o acusador, e mexe na nossa ferida. Você está querendo ser santo, aí você errou, você pecou. Aí o diabo, ele vem nessa hora lhe acusar. Olha Deus, olha aí o seu filho. Ele diz que é seu filho, mas ele caiu, ele errou, ele falhou, ele está perdido. E agora, nesse tribunal, será que Satanás está certo? Perdemos a nossa salvação? Não. Não, por quê? Porque se nós somos filhos de Deus, nesse tribunal, o que vai acontecer? Somos surpreendidos com o nosso advogado, Cristo Jesus. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo, o nosso advogado.
Então ele entra em cena. E Jesus Cristo, ele não perde nenhuma causa. Então a causa é garantida. Você tem o melhor advogado, o advogado dos advogados. Os advogados desse mundo perdem, né, alguns processos. Cristo não. Nesse tribunal, Cristo, ele ganha a causa por nós, né? Então, quando entendemos corretamente o perdão de Deus, isso transforma as nossas vidas. Quando entendemos o que Deus fez, do que Ele nos salvou, né, o que nós merecíamos, da onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou, isso vai trazer temor nos nossos corações, vai trazer gratidão nos nossos corações, então nós iremos querer viver uma vida santa. Então, quando entendemos de fato o perdão de Deus, né, fomos livres da condenação eterna, uma eternidade de horror, né, Cristo pagou a nossa dívida, nós não tínhamos como pagar, Cristo pagou. Tínhamos um outro problema, não poderíamos entrar no céu, porque para entrar no céu tem que ser perfeito. Cristo depositou na nossa conta, né, um saldo infinito, para então podermos entrar no céu. Cristo não só nos tirou do inferno, mas Ele nos colocou no céu. Então isso deve trazer santidade nas nossas vidas, quando entendemos de fato o perdão de Deus. Em segundo lugar, quando entendemos corretamente o perdão de Deus, isso transforma as nossas vidas, pois isso nos traz segurança, né? Produz segurança. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Lá no capítulo 1 e no verso 9, ele também diz, João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, mais uma vez, né, justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos um advogado de defesa junto ao Pai. Né, no original, essa palavra aqui, advogado, né, paracletos, é alguém que se coloca ao lado para prestar ajuda. Então, Jesus é o nosso advogado. Esse termo é usado apenas por João, 4 vezes no Evangelho e uma vez aqui em sua carta. No Evangelho, essa palavra paracletos é traduzido como consolador, né, que é o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele defende a causa de Cristo em nós diante desse mundo hostil. Por quê? Porque Jesus disse, eu enviarei o outro Consolador. Eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. Ele vai ser o advogado de vocês aqui na terra. E Jesus então sobe até o Pai, está à destra do Pai. E agora Jesus defende a nossa causa diante do Pai no céu. Então o Espírito Santo está aqui nos auxiliando, sendo o nosso advogado. Ele intercede por nós, o Espírito Santo, não é? Às vezes nós oramos, não sabemos como orar, e ali o Espírito Santo nos auxilia, nos capacitando aqui. E Cristo lá no céu, Ele defende a nossa causa diante do acusador. Então Jesus Cristo é o justo, né? O justo é um atributo moral, em primeiro lugar. Em segundo também, essa palavra o justo contrasta conosco que somos pecadores, né? Ele é o justo, Ele foi perfeito, nós não, nós somos pecadores. Em terceiro, a palavra o justo também era o título usado no começo da igreja. Nós vemos esse título usado lá em Atos, no livro de Atos também. Por quê? Porque Jesus cumpriu toda a lei e a sua obra redentora não está pendente. O justo diante do Pai. Só Jesus pode estar diante de Deus, que é santo, 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 para interceder por nós. Nenhum outro homem da terra poderia estar diante do Pai intercedendo por nós. Só Jesus Cristo. Porque não podemos conviver, Deus não pode conviver com o pecado. Nenhum pecador poderia estar lá diante de Deus intercedendo por nós. Só Cristo Jesus. Jesus não nos defende dizendo que estamos livres da culpa. Ele é inocente. Não. Lá em Lucas 18, Jesus diz que não existe nenhum homem que seja bom. Quando ele é indagado pelo jovem rico, Jesus diz, não tem ninguém bom. Mestre, bom mestre. Ele fala, não, bom é só Deus. Todos destituídos da glória estão. Todos são pecadores. Alguns advogados defendem a sua causa mentindo. Mentem em relação aos seus clientes. Está lá, o advogado do traficante. Aí tem todas as provas lá.
O advogado sabe que ele está errado. Mas aí diante do juiz o advogado mente. Não, o meu cliente é inocente. As provas não tem como culpar o meu cliente. Ele é inocente. Né? A culpa é do diabo. Tem gente que coloca a culpa no diabo, né? Vai advogar uma causa, vai fazer um julgamento. Não, ele traiu porque o diabo que fez, né, o caos ali no casamento. Ele matou porque foi o diabo, né? Nunca assume a culpa. E aqui Jesus, ele não é como esses advogados ímpios, né? Jesus, ele não nos isenta da culpa. Ele entende que nós somos culpados. Ele não põe a culpa em Satanás. Jesus intercede por nós mostrando as suas mãos e sangue. Ele sabe que nós somos pecadores, Deus sabe, mas aí Jesus mostra diante do julgamento as suas mãos, o seu sangue. Ele mostra a sua obra diante do Pai, os seus méritos. Então nós somos declarados justos. Somos declarados justos. João Calvino vai dizer: a intercessão de Cristo é a continuada aplicação de sua morte à nossa salvação. Isso não significa que Jesus morre todos os dias, mas que a obra de Cristo foi eficaz. Sua vida santa e justa faz ele estar diante do Pai intercedendo por nós. A obra de Cristo foi completa. Ele só pode estar lá porque ele cumpriu toda a exigência de Deus. Isso então nos traz segurança, né? O sacrifício foi aceito, a dívida foi paga, e todos os que estão nas mãos de Cristo estão salvos. Ele disse: todos aqueles que Deus me deu, o Pai me deu, jamais escaparão das minhas mãos. Eu serei o advogado deles, eu vou fazer eles perseverar até o fim. Então, quando nós entendemos isso, que Cristo, ele está à destra do Pai intercedendo por nós, isso deve trazer a nossa segurança. Deve trazer segurança, né? Esse então é a segunda aplicação às nossas vidas, quando nós entendemos o perdão de Deus. Devemos ter segurança. Primeiro, temos a vida santa, né? Produz em nós santidade. Em segundo, produz em nós segurança. Em terceiro, produz significado à nossa salvação. Verso 2: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Propiciação, expiação é um termo usado no Antigo Testamento para designar ofertas sacrificiais para o perdão dos pecados. Para entendermos melhor, vamos ler aqui Levítico no capítulo 4. Como Deus exigia que fosse feito ali, né, o sacrifício, a expiação. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho com oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco de sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar. E fará com este novilho como se faz com o novilho de oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por eles e serão perdoados. Então era assim que Deus exigia quando nós reconhecíamos o nosso pecado no Antigo Testamento. Ele exigia que nós oferecêssemos um sacrifício. E a morte e o sangue daquele animal aplacaria a ira de Deus, né? Então a propiciação está relacionada com o perdão de pecados. Ato de aplicar a ira de Deus em relação aos nossos pecados. Se você já assistiu algum filme, né? Você talvez já viu, né? Pessoas antigamente, você acredita que até hoje, né? Hoje a gente não vê muito, mas com certeza deve acontecer isso. Pessoas oferecendo sacrifício aos deuses, ainda mais naquele lado da Índia, né? Aqueles lugares lá, África, tem muito disso. Eles matam animal, algumas religiões, né, matam até pessoas para ali aplacar a ira dos deuses.
e receber o favor dos deuses, né? E nós vemos isso em filmes, em literaturas. Mas aqui, isso era feito para aplacar a ira de Deus. Mas, por que Deus ele exigia isso? Por causa do pecado, e o pecado é um ato de rebeldia para com Deus, e Deus é santo e justo. Deus não pode conviver com o pecado, e Deus então ele está irado com o homem. A Bíblia diz que Deus se ira todo dia, porque Ele é santo. Por Ele ser bom, Ele precisa ficar irado. Então por isso que nós, quando vemos, né, ali pessoas querendo fazer aborto, fazendo injustiça, né, matando alguém, né, você vê lá no trânsito, os camaradas chegam, né, armado, não fica satisfeito em tirar o dinheiro da pessoa, atira do nada, tira uma vida, mata pessoas. Nós deveríamos ficar irados, né? Tem gente, não, coitadinho, não, nós deveríamos ficar irados. Lógico que nós queremos que ele se arrependa, mas deveria brotar em nós a ira de ver essa injustiça, porque Deus se ira. Nós deveríamos ter sangue nos olhos também, quando vermos a maldade prosperando. Não somos, não é porque somos crentes que nós temos que aceitar o mal. Nós temos que lutar contra ele. E se Deus fica irado, nós também devemos nos irar contra o mal. Isaías capítulo 1, verso 2 vai dizer: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Ou seja, são rebeldes. Quando nós vivemos na prática do pecado, estamos sendo rebeldes contra um Deus que é triplamente santo. Então o nosso pecado ofende a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Lá no capítulo 4, no verso 10, João vai dizer: não consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então João aqui ele quer mostrar que a propiciação foi voluntária. Ele nos amou, enviou seu Filho, o próprio Deus. Ele vendo que o ser humano estava perdido, ele preparou o Filho, né, antes da fundação do mundo, o Cordeiro, e deu como propiciação pelos nossos pecados para pagar a nossa dívida. E Cristo foi de maneira voluntária, foi um ato de amor. E somos salvos do quê? Já estou encerrando. Somos salvos de uma vida miserável espiritualmente? Sim. Somos salvos de uma vida sem objetivo? Sim, também é uma verdade. Mas Jesus não nos salvou só dessas coisas. Jesus nos salvou de algo muito maior. Jesus nos salvou do próprio Deus, da ira de Deus. R.S. Sproul, ele comentando sobre a ira de Deus, e ele dizendo que uma vez perguntaram para ele, né? Ele viu alguém dizendo para ele: Jesus te salva, Jesus é o Salvador, Jesus te salva. Aí ele perguntou: salva do quê? Jesus me salva? Você fala isso para todo mundo, mas salva do quê? Salva de uma vida financeira destruída? Salva de um casamento problemático? Salva dos problemas do dia a dia? Se for esse Jesus, não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia, ele nos salvou do próprio Deus. Ele nos salvou da ira de Deus. Uma ira divina estava posicionada diante de nós. Nós éramos o alvo. E a ira estava ali, pronta para ser descarregada em nós. Mas Cristo entrou na frente. E Ele recebeu a ira sobre si. Romanos 5,9 vai dizer: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Isaías vai dizer que Deus aprove moer o seu próprio filho. Então, quando lemos que não só Ele intercede por nós, mas Ele próprio é a propiciação pelos nossos pecados, devemos então lembrar do significado da salvação. Não podemos viver de qualquer maneira.
Quando entendemos o perdão de Deus, devemos viver de uma vida santa, né? O perdão gera santidade. O perdão também gera, quando entendemos o perdão de Deus, gera segurança, porque nós entendemos agora que temos um advogado, o nosso intercessor diante do Pai. Quando entendemos o perdão de Deus, isso deve trazer lembrança do que significa a nossa salvação, do que fomos salvos. Fomos salvos da ira de Deus. E esse benefício se aplica apenas aos crentes, aqueles que têm o amor do Pai. João diz que existe aqueles que não têm o amor do Pai e aqueles que têm o amor do Pai, aqui em sua carta. E aqui, parece que João está entrando em contradição, né? Você acabou de dizer que esse amor de Deus está sobre os seus filhos, mas aqui João está dizendo, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Esse é um argumento, né, dos arminianos contra nós. Mas será que Cristo morreu para salvar todo mundo? Jesus morreu na cruz, e o seu sangue foi vertido por Hitler, por Stalin, pelos ateus, por aqueles que odeiam a Cristo. Você acha que você vai encontrar com esses homens lá no céu? Como disse o Rodrigo Silva, da seita do Adventismo, dizendo que nós teremos uma surpresa quando chegar no céu, ele vai encontrar com o ateu lá, um herege, só se for o céu, né, do inferno. Porque pela Bíblia nós não vemos isso. Você acha que nós encontraremos no céu aquelas pessoas que zombam do cristianismo, que matam os cristãos? Os benefícios de Cristo se aplicam a eles também. Mao Tse Tung, que matou muita gente na China. Estaremos sentados no grande banquete com esses homens ímpios, depravados? Lógico que não. Isso é a doutrina do universalismo, que usa esse texto de maneira distorcida pelo seu pai, né, o pai da mentira, para dizer que todos serão salvos no final. Isso não é bíblico. João 3,36 vai dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então a propiciação é somente para os filhos de Deus. O que significa isso então? O que João está querendo dizer com esse versículo, todo mundo? Os gnósticos defendiam que apenas alguns homens obtinham salvação. Por quê? Porque eles precisavam de um conhecimento especial. E aí João está dizendo, não, a salvação atinge todo mundo. Não é só aqueles que têm um conhecimento especial. A salvação não é só para o teólogo. A salvação é para todos, até aquele homem ignorante do campo. É para todos, de todos os povos, de todas as nações, de todas as raças. A salvação é para todos. É isso que João estava querendo dizer. Muitas pessoas dizem, mas João 3,16 fala, né? E Deus amou o mundo de tal maneira. Eles linkam com esse outro versículo. Mas a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno. Aqui quando fala o mundo, não quer dizer cada indivíduo, mas está falando cada pessoa, né? De todas as tribos, né? De toda raça, de toda língua, preto, branco, amarelo, de todos os povos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso não quer dizer que cada indivíduo, Deus morreu por todos os indivíduos. Não, Deus morreu pelos seus. Ele é o bom pastor, ele dá a vida por quem? Por todos? Não, ele dá a vida pelas ovelhas. E eu te pergunto, depois de tudo isso, sabendo que Cristo morreu por nós, foi a propiciação, como que você trataria alguém que morreu no seu lugar? Vamos dizer que você matou um monte de gente. Aí está lá, diante do juiz. Aí vem uma mulher e fala assim, não mata esse homem não. Eu vou dar o meu bebê no lugar. Muitas pessoas acham que o bebê é inocente, né? Mas não é inocente, né? Os irmãos sabem. Mas nós entendemos que é uma loucura, né? Você dá o seu bebê para ali cumprir a pena no lugar do assassino. Mas nós recebemos alguém muito melhor do que um bebê. Alguém que foi verdadeiramente inocente. Cristo morreu no nosso lugar. Como nós trataríamos uma mãe que entrega o seu filho para morrer no nosso lugar?
Então, como nós deveríamos tratar Cristo, que foi perfeito, no nosso lugar, né? Que nós possamos analisar isso, sempre entendemos que o pecado é algo gravíssimo, né? Diante dos olhos de Deus. Então, possamos viver uma vida santa e reta diante do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos pedir para o Espírito Santo, né? Nos capacitar, fazermos nos lembrar, no dia que nós falharmos, lembrarmos que temos um advogado no céu. Não dê ouvidos ao Satanás, né? Ao diabo, o acusador das nossas almas. Mas confie em Deus, tenha segurança nele. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Cristo, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem qualquer outra criatura. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada, nem você. Deus, Ele vai nos fazer perseverar até o fim. Ele que disse, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então confie nisso. Durante a nossa caminhada seremos tentados e muitas vezes podemos falhar. Se Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou, nós também podemos falhar. Mas isso não deve ser um aval para nós vivermos uma vida relaxada, um cristianismo relaxado. Mas não, a ordem é, sejam fiéis. Não pequem. Vivam de maneira santa. Porque a salvação não é um selo na nossa testa. Você está salvo e você não. A salvação é o poder de Deus nas nossas vidas. É o Espírito Santo habitando em nós, nos fazendo andar em novidade de vida. Agora somos cidadãos do céu, somos uma nova criatura. Não somos mais escravos do pecado. Agora nós podemos dizer não para o pecado. Talvez tenha pecados na sua vida que você ainda não venceu, que você tem dificuldade. Às vezes é porque você está orando pouco. Você não está confiando em Deus. Ore a Deus, que Deus vai lhe dar a capacitação do Espírito Santo para vencer. Isso não estou dizendo que você nunca mais vai cair nesse erro, mas você vai estar mais forte para lutar contra ele. Enquanto estivermos aqui neste mundo, iremos lutar contra o pecado, mas sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.